Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. E aí, como é que vocês estão? 2 meses que a gente está nesse isolamento, quarentena, distanciamento social, sei lá que nome que vocês estão usando, mas de qualquer forma, o significado é o mesmo, é ficar em casa, né? E como é que estão a realização das atividades de vocês? Vocês estão tendo dúvidas? Tá tudo certo? Porque se tiverem dúvidas, gente, podem me procurar, podem me chamar. Eu estou aqui para tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Nessa quinzena, eu vou estar trabalhando com vocês, vou estar dando início a um conteúdo chamado conto literário. A gente já trabalhou sobre conto, e aí o conto literário, ele tem apenas uma mínima diferença do conto que vocês já estudaram, tá? Que é isso que eu vou estar apresentando para vocês nessa videoaula. Eu espero que vocês consigam compreender e qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Vamos lá? O conto, ele é uma narrativa breve, ou seja, é um texto curto e você vai contar uma história. É escrito em prosa, que é o tipo de texto que tem parágrafos, né? Sendo mais curto que o romance e a novela. Não a novela lá, a novela das 7, novela das 9, não. A novela também é um gênero textual. É um gênero textual em que aparecem vários personagens e que tem uma história, só que a diferença da novela para o romance é a questão dos espaços, é a questão dos diálogos, que no romance às vezes não tem tanto, às vezes é um narrador contando uma história. E na novela são os personagens. Pouquíssimas vezes a gente tem a interferência de um narrador na novela, tá? O conto, tal qual um texto narrativo, ele envolve aqueles elementos da narrativa que a gente está acostumado, que são o enredo, os personagens, tempo, espaço, narrador, foco narrativo, clímax. Então, ele envolve todos esses elementos da narrativa que a gente já está acostumado. Quando eu falo que ele é breve, não quer dizer que ele vai ter ali só 10 linhas, não. Ele é curto se ele for comparado a um romance. Um romance que é um livro que ali está dividido em vários capítulos, né? Se o conto for comparado a um romance, ele é realmente curto, ele é realmente uma narrativa, uma história breve. O Eça de Queiroz, que é um dos maiores representantes do conto na literatura portuguesa, ele define o conto da seguinte forma: no conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba num olhar ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes, numa cor unida. O que quer dizer com isso? Que são descrições breves, né? Você não vai ficar se alongando descrevendo um ambiente, descrevendo uma paisagem, descrevendo um sentimento. Como é um texto curto, então ele tem que ir direto ao ponto. Ele não pode ficar, digamos, enrolando muito, igual a gente vê num romance ali, até toda a história se desenrolar, se desenvolver, você fica preso ali naquela história, páginas e mais páginas. O conto não. O conto tem que ir tudo direto ao ponto, tem que ter tudo um tempo certo, não podem ter descrições exageradas, é apenas uma história contada sem enrolações, sem rodeios. A estrutura do conto. A estrutura do conto ela é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Você não vai conseguir colocar várias histórias ali dentro do mesmo tema, do mesmo assunto, e nem vários conflitos. Então, é apenas uma história, apenas um conflito que é desenvolvido. Um exemplo que eu gosto muito de trabalhar com os alunos, é um texto chamado Retrato Oval. Ele é um conto literário que ele tem um final inesperado. Essa é a diferença do conto literário para os contos que a gente estava acostumado a ler. Os contos que a gente estava acostumado a ler tinha o clímax, que seria o suspense da narrativa, e o desfecho. Já nos contos literários, é como se a história terminasse com o clímax,
porque ela tem um final inesperado. O texto que eu estou falando que eu gosto de trabalhar, que é o Retrato Oval, são duas histórias, como se fosse uma dentro da outra, porque o cara ele entra numa construção abandonada e ali ele encontra um quadro. E ele se encanta por aquele quadro e ele vai procurar a história do quadro. E a história do quadro é de uma jovem que era apaixonada pelo marido e ele amava muito mais a profissão, a pintura, do que a própria esposa. E um dia ele quis reproduzir a figura da própria esposa e ele não percebeu que aquilo estava matando a mulher. E quando ele termina o quadro, a mulher cai morta. Esse é um exemplo claro de um conto literário. Por quê? Porque ele se encerra com clímax. Ele não tem um desfecho. O que aconteceu com o homem? O que aconteceu com a família? O que aconteceu com as pessoas? Ele termina com clímax, que é um final inesperado, um final surpreendente, tá? A estrutura do conto, ela é dividida em três partes, o conto literário. A introdução, que é a apresentação da ação que será desenvolvida, o assunto ali que você vai tratar. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. Então, na introdução, você já tem que dar para o seu leitor a noção do local onde se passa esse texto, né, onde se passa essa história, o tempo, se é um tempo psicológico, se é um tempo cronológico, mais ou menos quanto tempo durou essa história, os personagens envolvidos e uma breve noção do acontecimento que você vai tratar. O desenvolvimento, que é formado em grande parte pelo diálogo das personagens ou pelo desenrolar o desenvolvimento da ação, da história, e o clímax, que é o final, que é o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. O conto literário, como eu falei para vocês, a diferença dele para o conto normal que a gente estava estudando lá no nono ano, a diferença fundamental do conto literário para o conto enquanto gênero textual é a questão de terminar com o clímax, de parecer não ter um desfecho, mas essa é uma característica própria do conto literário, tá? Elementos do conto. Os elementos que constituem o conto são espaço, que é o local onde se desenvolve a narrativa, onde se desenvolve a história, seja numa casa, numa rua, num parque, numa praça. Por serem narrativas breves, né, o conto literário, o conto tem que ser uma narrativa breve, o espaço no qual no espaço no qual onde se desenvolve essa trama, onde se desenvolvem os fatos, ele deve ser um espaço reduzido. Você não pode começar a narrativa na rua e terminar no parque. Se ela começa na rua, ela tem que terminar na rua. Se ela começa na casa, ela tem que terminar na casa. Você não pode envolver outros espaços, tá? O tempo designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, que é um tempo exterior, que ali você vai dar noção de mais ou menos quanto tempo que durou aquela história, ou um tempo interior, que é um tempo psicológico, que são lembranças, tá? O outro elemento do conto é o narrador, que está bem junto sempre com o foco narrativo, né? É classificado como narrador observador, que é um conhecedor da ação, mas ele não participa da história, ele apenas vai contar algo que ele viu e não algo que ele viveu. A gente tem o narrador personagem, que ele vai contar algo que ele viveu, que ele é personagem da história, e a gente tem o narrador onisciente, que ele conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. E além desse tipo de narrador aqui, onisciente, a gente tem o narrador onisciente intruso, que além dele conhecer todos os personagens envolvidos, ele conhece os sentimentos, os pensamentos e ainda dá a sua opinião sobre os sentimentos e os pensamentos dos personagens, tá? Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa, embora podendo haver contos que são narrados em primeira pessoa. Nesse caso, a gente tem um narrador personagem. E se o conto for narrado em terceira pessoa, o narrador que vai escolher se ele vai ser apenas um narrador observador, que vai contar fatos que ele viu, ou se ele vai ser um narrador onisciente, que além de conhecer a história, todos os personagens, ele conhece os sentimentos e os pensamentos dos personagens também, tá bom?
O outro elemento são os personagens, que são os indivíduos que participam da narrativa. Eles são classificados em principais, personagens principais e personagens secundárias. Por ser uma narrativa curta, o conto vai possuir poucos personagens, tá? Lembrem-se disso quando vocês forem produzir o conto literário de vocês, tá? O diálogo. No conto literário, sempre vai ter um diálogo, seja ele curto, seja ele concreto do tempo psicológico, das lembranças, mas ele vai estar ali. Nem que seja uma lembrança de uma conversa que o filho teve com uma mãe, uma conversa curta, mas um dos elementos essenciais do conto literário são os diálogos, que eles caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala dos personagens. Às vezes o narrador aparece em poucos momentos, às vezes ele está ali apenas para contar essa história e pontuar as falas dos personagens. O sexto elemento do conto é o epílogo, que corresponde ao clímax da narrativa, que é o final surpreendente ali, que a história termina com clímax, termina de uma forma surpreendente, imprevisível ou enigmática. Quem já leu os contos do Edgar Allan Poe vai entender essa questão de terminar de uma forma enigmática, tá? Porque os contos do Edgar Allan Poe são sempre voltados para o mistério, para o sombrio. Então tem essa forma diferente, essa forma enigmática, que você termina de ler e fica naquela sensação assim de nossa, mas terminou assim? O que aconteceu com o personagem tal, com o personagem fulano? Só que isso é uma das características fundamentais do conto literário também, porque o conto literário ele é um gênero novo. E os autores que fazem uso dele fazem com o objetivo de colocar o leitor dentro da história, porque o leitor vai criar suas próprias conclusões para aquela história, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença básica e fundamental entre um conto normal e um conto literário, que é a questão do final surpreendente ou enigmático. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem me perguntar. E uma das atividades de vocês nessa quinzena é justamente produzir um conto literário, tá bom? Eu aguardo as atividades de vocês. Assim que vocês concluírem, tirem as fotos e me encaminhem pelo WhatsApp. E qualquer dúvida, mais uma vez, podem me chamar, podem me perguntar. O que não podem é ficar sem fazer as atividades, porque é só através delas que eu vou conseguir avaliar vocês. A gente nem sabe quando que esse período de isolamento vai terminar. Então, essa é a única forma que nós vamos ter de avaliar vocês, de perceber que vocês realmente estão participando, estão concluindo as atividades, tá bom? Pessoal, se cuidem, se preservem, cuidem das pessoas que vocês amam, tá bom? Um beijo e essa fase vai passar. É difícil, é complicada demais, mas logo vai passar. Se Deus quiser, logo a gente vai estar de volta na nossa rotina, tá bom? Tchau, tchau, gente.